Você já viu alguém utilizando um pêndulo e não sabe ao certo para que ele serve? Fica comigo para você descobrir para que serve o pêndulo e quais são as suas formas de uso. Bom, existem alguns tipos de pêndulo. O pêndulo, na verdade, é o principal instrumento da radiestesia. A radiestesia é a técnica que mede a energia das pessoas e dos ambientes. Existem outros instrumentos, mas o pêndulo eu coloco como o principal instrumento. Tem alguns tipos de pêndulo, então esse que eu estou te mostrando é um pêndulo de madeira, mas você também já deve ter visto pêndulos de cristal. E tem um aqui muito bacana, que é um pêndulo mais avançado, que é o pêndulo cromático, onde a gente vê as cores aqui para fazer alguns tratamentos, algumas pesquisas, e existem vários outros tipos de pêndulo. Mas o que eles têm em comum, né? Para que serve o pêndulo? O pêndulo ele serve ele capta as informações energéticas, tanto das pessoas quanto dos ambientes. E o que é que eles têm em comum? Percebam aí que eles têm essa pontinha, ele sempre vai ter uma pontinha, é como se ele fosse uma antena voltada para baixo para poder captar essas informações. A gente tem registros, por exemplo, de uso do pêndulo no Egito Antigo, na China, no Peru, em vários outros lugares há muitos anos também. Então, historicamente, o pêndulo sempre foi utilizado com essa função. Porém, o pêndulo sozinho, ele não faz nada. Ele só é um pedaço de madeira, só é um pedaço de cristal. O que eu quero dizer com isso? Porque tem algumas falas aí, algumas histórias, algum imaginário ao redor do pêndulo, como se ele tivesse um poder ou como se o pêndulo tivesse uma vida própria. De nada adianta você ter um pêndulo se você não sabe os fundamentos da radiestesia e como utilizá-lo. Tem algumas etapas que você precisa fazer para utilizar o pêndulo. A primeira etapa para você utilizar o pêndulo é você convencionar o seu pêndulo. O que é convencionar? É saber qual que é, para qual lado são as respostas. Por quê? Como que funciona a radiestesia? A pesquisa na radiestesia, para você medir a energia ou saber identificar desequilíbrios energéticos, você faz uma pesquisa por meio de perguntas. Então, você precisa saber quais são as respostas. A resposta é sim ou não. Então, você precisa convencionar o pêndulo, saber para onde o pêndulo, se para o sentido horário é o sim, se ele roda para o sentido anti-horário é o não, se é para frente, para trás, se é para um lado e para o outro. Você precisa mentalmente convencionar o seu pêndulo para saber estabelecer uma comunicação. Só que tudo isso é o seu processo mental. Porque, na verdade, nós somos uma antena, nós funcionamos como uma antena, nós temos biosensores, tá? Internos, células que funcionam como biosensores, nós temos a captação também energética e psíquica, e então nós funcionamos como uma antena. Você não entra num lugar e sente um arrepio, conversa com uma pessoa e já sente que tem algo ali que não está indo muito bem. Isso é uma captação ou psíquica, energética do ambiente ou de determinada pessoa. Não precisamos de pêndulo para isso. O que o pêndulo ajuda? A direcionar a nossa pesquisa, a direcionar as perguntas para ter respostas mais assertivas. E aí que o pêndulo tem essa função como um instrumento. É a mesma coisa de um carro. Um carro é um carro. Você dá a chave de um carro para uma criança, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela não sabe utilizar aquele veículo. Então você precisa saber utilizar. O pêndulo é a mesma coisa. Posso dar o pêndulo na mão de uma pessoa que não sabe utilizar, não vai acontecer absolutamente nada. Então você precisa
convencionar o seu pêndulo e precisa saber os fundamentos da radiestesia, saber fazer perguntas certeiras relacionadas ao que é, ou seja, eu não consigo utilizar o pêndulo ou a própria radiestesia para fazer adivinhações, porque radiestesia não é oráculo, tá? Não é uma técnica que tem essa visão de oráculo mesmo, de prever o futuro, de fazer adivinhações. A leitura é a leitura energética do presente, do aqui e agora. Então, se, por exemplo, a pessoa está com desequilíbrio em algum chakra, se há um desequilíbrio, por exemplo, uma pergunta, há desequilíbrio no chakra raiz? E aí o pêndulo vai se movimentar para o sim ou para o não. Há um desequilíbrio, há excesso de energia no chakra raiz? Sim ou não? Então, as perguntas bem feitas, elas conseguem ter respostas mais assertivas daquilo que você quer pesquisar, tanto em relação às pessoas como em relação a ambientes. E é possível também fazer essas pesquisas com o pêndulo, tanto de uma maneira presencial quanto à distância, online. Então, essa é a função do pêndulo, ele te ajuda a captar as informações e você que tem que saber convencionar o seu pêndulo e fazer as perguntas certas. Posso consultar um pêndulo, algo que eu queira saber sobre mim, fazer uma autopesquisa? Sim, e eu faço muito isso para mim. Eu me indico florais, por exemplo, florais de Bach, utilizando o pêndulo, perguntando sobre quais florais são necessários para mim naquele momento. Por exemplo, quais dos meus chakras estão em desequilíbrio, se há algum órgão meu em desequilíbrio. Então, eu consigo também fazer uma autoinvestigação e também fazer uma pesquisa para as minhas clientes, para saber como isso aí faz parte já de um atendimento. Você pode fazer para os seus familiares, se você atende, acrescentar para os seus clientes, mas é necessário você entender quais são esses fundamentos para que você possa utilizar o pêndulo em várias áreas da sua vida, sabendo direitinho quais são as regras e para que ele serve. Porque às vezes não é o pêndulo que não responde, às vezes é a sua intervenção mental querendo que seja determinada resposta, e aí você faz a sua intervenção ali. Às vezes também a pergunta não está bem formulada. Ok? Então, qual foi o aprendizado? Para que serve o pêndulo? O pêndulo é um instrumento da radiestesia. Ele sozinho não serve para nada. É preciso ter os conhecimentos e fazer as perguntas corretas. E aí, quais são os tipos de pêndulo que existem? Para que eles servem? É um assunto aí para o próximo vídeo. Mas, já de antemão eu te falo, você pode criar um pêndulo com um fiozinho de linha de costura e um clips, desde que tenha aí o fiozinho para que ele possa ter esse movimento e uma ponta, você já consegue trabalhar com o pêndulo desta maneira. É claro que os pêndulos fabricados, com a função de serem pêndulos, eles acabam sendo mais certeiros. Porém, é só para a gente desmistificar um pouco a função do pêndulo. Então, o mais importante não é o pêndulo em si. O mais importante é quem está trabalhando com o pêndulo, e aí sim você terá resultados assertivos com a radiestesia. Bom, se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, se inscreve no canal para receber mais conteúdos de terapia holística. Um beijo e fique bem!